Você já voltou para casa depois de um encontro com amigas e se sentiu mais sozinha do que antes de sair? Pensa bem antes de responder. Você estava lá, riu, conversou, participou de tudo e mesmo assim, na hora de colocar a chave na fechadura, sentiu um vazio no peito que não consegue explicar. Como se tivesse passado horas rodeada de gente e mesmo assim ninguém tivesse realmente te visto. Isso já aconteceu com você? Se sim, não desliga esse vídeo, porque o que vou revelar hoje vai mudar completamente a forma como você enxerga esse peso que carrega há tanto tempo em silêncio. Alma bendita, que a paz do Senhor Jesus envolva teu coração neste instante. Há algo que Chico Xavier ensinou sobre mulheres que se sentem exatamente assim, um ensinamento raro, quase nunca revelado de forma direta, que pouquíssimas pessoas conhecem. E eu vou te contar hoje. Mas antes, preciso te perguntar algo que talvez você nunca tenha ousado perguntar a si mesma. E se a falta de amigas não fosse um fracasso seu, mas o sinal de uma alma que vibra num nível que poucos ao seu redor conseguem acompanhar? Fica comigo até o fim, porque a revelação mais importante vem depois, e ela pode mudar tudo. Se você já sentiu que seu círculo é pequeno demais, que os laços não duram, que você se esforça e mesmo assim as pessoas se afastam sem motivo, escreve aqui nos comentários uma só palavra: eu sinto. Esse comentário não é só seu. Pode ser o farol que ilumina o caminho de outra mulher que está assistindo este vídeo agora mesmo, com os olhos marejados, achando que é a única. Você não é a única. E antes de continuar, quero te pedir mais uma coisa. Escreve o nome da sua cidade aqui nos comentários. Só isso. Porque quero que você veja, com os próprios olhos, quantas mulheres de norte a sul do Brasil, de cidade grande a cidade pequena, estão assistindo este vídeo neste exato momento, sentindo exatamente o que você sente. Você não está sozinha nessa jornada, minha irmã. Nunca esteve. Estamos juntas. Existe uma dor que não tem nome fácil. Não é tristeza diagnosticável. Não é introversão. Não é timidez. É aquela sensação de chegar em um ambiente, cumprimentar todo mundo, participar de conversas, rir nas horas certas e sair de lá com um cansaço que não passa com sono. Você já sentiu isso? Aquele vazio estranho depois de uma tarde inteira rodeada de gente? Você já foi a uma festa, conversou com todo mundo e na hora de voltar para casa sentiu como se tivesse ido sozinha? Esse tipo de solidão não vem de falta de carisma. Não vem de jeito difícil. Ela vem de uma percepção ampliada que a espiritualidade reconhece como característica de almas mais velhas, mais sensíveis, que já acumularam muitas experiências ao longo de várias existências. A doutrina espírita nos ensina que quanto mais o espírito evolui, mais ele percebe as intenções por trás das palavras, mais sente a vibração emocional dos ambientes, mais detecta a incoerência que se disfarça de normalidade. E esse dom, tão raro, tão precioso, é também fonte de um sofrimento profundo. Porque quando você enxerga demais, o mundo superficial incomoda. A conversa vazia drena. A amizade baseada em aparência cansa de um jeito que você não consegue explicar. Chico Xavier, ao receber as mensagens do mentor Emmanuel, ensinava com ternura que há espíritos encarnados que trazem na consciência uma memória acumulada de dores e aprendizados. Essas almas, ainda que jovens em corpo, são antigas em espírito, e por isso percebem o que outros ainda não conseguem. Mas você sabe o que é mais curioso nisso tudo? A maioria dessas mulheres não sabe que tem esse dom. Elas acham que tem um problema. Espere, porque antes de continuar, preciso te dizer algo importante. Há um ponto nessa jornada que poucas pessoas chegam a entender de verdade. Um ponto de virada que separa as mulheres que passam a vida sofrendo por se sentir de fora, das que descobrem que estavam, na verdade, sendo preparadas para algo muito maior. Vamos chegar até esse ponto juntas, mas primeiro precisamos atravessar o que dói, o afastamento silencioso. Minha irmã, não houve briga, não houve traição, não houve palavra errada dita em momento ruim. E mesmo assim os laços foram se desfazendo. Os convites pararam de chegar.
As conversas foram ficando mais frias. Os encontros foram se espaçando, até que um dia você percebeu. Aquela pessoa simplesmente sumiu da sua vida, sem drama, sem explicação, sem motivo aparente. Você já viveu isso? Você já ficou dias revisando mentalmente tudo o que disse, tudo o que fez, tentando encontrar o erro que explicasse o sumiço? Porque briga tem resposta, tem motivo, tem algo para resolver. Mas o afastamento silencioso deixa você sozinha com a única explicação que a mente machucada encontra. Devo ter feito algo errado. A espiritualidade, porém, oferece uma leitura completamente diferente. A doutrina espírita ensina que o vínculo entre dois espíritos não é sustentado apenas por boa vontade ou esforço. Ele precisa de algo muito mais profundo: afinidade vibracional. Dois espíritos que não vibram na mesma frequência moral e emocional não conseguem manter um laço genuíno por muito tempo, não importa o quanto um deles se esforce. Não é que você tenha algo errado, é que havia incompatibilidade de vibração. E o laço, por mais que você tentasse segurar, simplesmente não tinha onde se sustentar. Certa vez, Chico Xavier recebeu uma carta de uma mulher que dizia: "Não sei o que faço de errado. Cuido das amigas, estou presente, mas elas somem sem explicação." E ele respondeu com aquela doçura que só ele tinha: "Minha irmã, nem toda separação é abandono. Às vezes a vida separa o que o coração já não conseguia mais unir. E isso não fala sobre o seu valor, fala sobre a vibração do vínculo. Confie no que sentiu. Aquele afastamento não foi sobre você, foi sobre frequência. Agora atenção, porque o que vem a seguir é algo que vai fundo. A ferida mais profunda não é a rejeição em si, é a história que você conta sobre ela. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta como o peso de "não sou suficiente" foi se instalando no teu coração ao longo dos anos. Quantas vezes você chegou perto de um grupo, sentiu aquele nó na garganta, aquele aperto no peito e pensou: será que estou fazendo algo errado para as pessoas não me escolherem? Quantas vezes você foi para casa, depois de um evento social, com aquela sensação amarga de ter tentado e não ter se encaixado? A mente tenta achar culpado e quase sempre aponta para você mesma. Mas a espiritualidade nos ensina algo transformador. Culpa constante não é lucidez, é dor acumulada que virou crença. Muitas mulheres carregam marcas antigas de rejeição, algumas desta vida, outras trazidas de existências anteriores, e sem perceber, transformam essas marcas em identidade. Passam a se apresentar ao mundo já com o aviso subliminar: pode me rejeitar, eu já sei que vai. Isso cria um ciclo invisível. A dor que você carrega projeta uma vibração que atrai exatamente aquilo que você teme. Não por falta de valor, por excesso de dor não resolvida. E isso, alma querida, pode ser desfeito. Você não é o acúmulo das suas rejeições. Você é uma alma em jornada. E a jornada inclui dores que são rascunhos, não definições. E agora prepare-se, porque o que vem a seguir é profundo. No Espiritismo, certos períodos de recolhimento não são castigo, são retiro. Há momentos em que o mundo parece se fechar ao redor de você. O círculo diminui, as amizades ficam raras, a solidão bate sem pedir licença. A primeira reação é resistir, questionar, lutar contra esse silêncio como se ele fosse inimigo. Mas e se ele fosse aliado? A doutrina espírita revela que em certos estágios da evolução da alma, os benfeitores espirituais permitem períodos de isolamento como forma de reorganização interna. Não para punir, não para abandonar, mas para criar as condições necessárias para que algo novo possa surgir. É como o inverno das plantas. Por fora, parece que nada acontece. A terra está quieta, nenhuma flor, nenhum fruto visível. Mas dentro, nas raízes, está acontecendo o processo mais importante: o aprofundamento. Você já sentiu que a sua solidão tinha uma textura diferente, como se existisse uma razão por trás dela que você não conseguia nomear? Confie nessa percepção. Não foi imaginação. A vida não te afastou de pessoas por engano.
Às vezes, ela te afasta de círculos que te manteriam pequena, de dinâmicas que consumiriam tua energia em competição, em comparação, em performance constante para ser aceita. Às vezes, o afastamento é proteção divina. Certa vez, uma mulher que frequentava um centro espírita relatou ao seu mentor que havia perdido o grupo de amigas que tinha há anos. Ela chorou muito. E o mentor disse com serenidade: "Você sentiu alívio ou dor quando elas foram embora?" Ela ficou em silêncio e então disse: "As duas coisas, mas o alívio foi maior." E ele respondeu: "Então seu espírito já sabia antes da sua mente. Mas antes de continuar, preciso te fazer uma pergunta que vai mudar a forma como você enxerga tudo isso. Você já se perguntou por que algumas mulheres simplesmente não conseguem fingir que estão bem quando não estão? Por que não conseguem rir de conversas que as entediam? Por que saem exaustas de ambientes que os outros saem energizados? Isso não é fraqueza, coração sagrado. Isso é um dom. E o que vou revelar agora é a parte que poucos conectam. Você tem uma percepção que a maioria das pessoas não possui. Você percebe a intenção por trás da fala. Sente a emoção real que se esconde atrás do sorriso. Detecta a incoerência que se disfarça de normalidade. Sente aquele arrepio quando alguém diz algo que não bate com o que transmite. Percebe a tensão no ar de um ambiente, mesmo quando todo mundo está sorrindo. Quando alguém está forçando uma alegria que não sente, você sabe. Quando uma amizade é interesseira, seu coração avisa antes que a razão processe. Isso não é paranoia. É percepção ampliada da alma. Nas obras psicografadas por Chico Xavier, o médium André Luiz descreve espíritos que, ainda encarnados, carregavam essa sensibilidade extraordinária. Eles percebiam intenções que os outros não notavam. Sentiam a atmosfera emocional dos ambientes com uma clareza quase dolorosa. E por isso, cansavam-se facilmente de conversas sem profundidade, de relações baseadas em aparência. Os mentores espirituais explicam que essa sensibilidade não é um defeito social, é percepção ampliada da alma. O problema não é você enxergar demais. O problema é tentar forçar permanência em lugares onde a vibração não sustenta a sua integridade. Imagine uma antena muito sensível tentando funcionar dentro de um campo de interferência constante. Não é que a antena esteja quebrada, é que o ambiente é incompatível com a frequência que ela capta. Você não é a antena quebrada, você é a antena mais fina. E isso, minha irmã, muda tudo. E tem mais, existe uma tensão que ninguém fala abertamente, mas que você certamente já sentiu. O peso de não suportar relações vazias sem conseguir explicar por quê. Você já tentou? Tentou ficar em grupos que não ressoavam, manter conversas que não alimentavam, sorrir para afirmações que contradiziam tudo que você sente por dentro? E sentiu como aquilo te esvazia, como se uma parte de você fosse embora a cada vez que você fingia pertencer onde não pertencia. Aquela sensação de chegar em casa, tirar o sapato, soltar a respiração e perceber que estava prendendo o ar o tempo todo. Isso não é arrogância, alma querida. Isso não é superioridade. É incompatibilidade vibracional. Quando o coração busca profundidade e o ambiente oferece superficialidade, há uma dissonância que o espírito não consegue ignorar. A alma sente falta de verdade. E quando a verdade é raridade em um grupo, permanecer nele exige negar constantemente o que você é. E que preço isso cobra? A cada fingimento, um pedaço de energia vai embora. A cada máscara que você veste para ser aceita, um pedaço da sua essência fica para trás. E lentamente, sem perceber, você vai se tornando uma versão menor de si mesma para caber num espaço que nunca foi seu. Chico Xavier sempre ensinou com firmeza amorosa que a paz nasce da consciência tranquila. Mas muitos grupos funcionam pela persona, pelo papel social, pela máscara cuidadosamente construída e mantida. E quem é mais íntegra, mais honesta, mais de verdade, sofre para se encaixar nessa dinâmica. Não por rebeldia, não por orgulho, mas por fidelidade íntima ao que ela é. Não tenha medo de ser isso. Está tudo bem ser verdadeira demais para alguns lugares.
O que vem a seguir é profundo, então fica comigo. O Espiritismo ensina que o amadurecimento da alma sempre vem acompanhado de diferenciação. Quando o espírito começa a despertar de verdade, ele para de viver por reflexo do grupo. Questiona o que antes aceitava. Observa o que antes ignorava. Muda de rota sem conseguir explicar para ninguém ao redor por que está mudando. E essa diferenciação, esse processo de se tornar mais autenticamente você mesma, quase sempre vem acompanhada de solidão, porque você saiu do automático. E quem ainda vive no automático não consegue mais andar no mesmo ritmo que você. Você já sentiu isso? Aquela estranheza de olhar para amigas antigas e perceber que vocês não têm mais nada a dizer uma para a outra? Aquela sensação de que você mudou, mas não sabe bem como explicar o que mudou? Não é que elas sejam piores, é que a velocidade mudou, o caminho mudou. E junto com eles, naturalmente, as companhias de jornada também mudam. Muitas mulheres chegam a um ponto da vida em que olham ao redor e percebem: não me encaixo mais onde me encaixava antes. E o instinto é interpretar isso como perda, mas a espiritualidade nos convida a uma leitura diferente. Você não perdeu o seu lugar. Você cresceu além dele. E quem cresce precisa de novos espaços para habitar. Agora atenção, porque agora vem a parte que poucos sabem. Muitas rejeições na sua vida não foram pessoais, foram simbólicas, e há uma dinâmica espiritual e psicológica que precisa ser revelada. Quando uma mulher desenvolve autenticidade, quando para de buscar validação constante, quando habita a própria paz com naturalidade, ela se torna sem querer um espelho. E espelhos revelam. Sente isso por um momento. Sua calma denuncia a ansiedade do ambiente. Sua independência revela as carências que estavam escondidas. Sua tranquilidade mostra tudo aquilo que ainda não foi trabalhado nos outros. E quando um espelho mostra algo que a pessoa ainda não está pronta para ver, ela se afasta do espelho. O mentor Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, nos ensina com precisão que muitas vezes não somos rejeitados pelo que fazemos, mas pelo que simbolizamos. Nossa simples presença, centrada, serena, autêntica, pode despertar nos outros um desconforto que eles próprios não conseguem nomear. Não é perseguição. Não é maldade consciente. É dinâmica espiritual. Você não foi excluída por ser errada. Você foi evitada por ser verdadeira demais para um ambiente que vive de aparência. E isso, coração sagrado, é profundamente diferente de rejeição. Confie, você não está imaginando, mas há casos em que isso vai ainda mais fundo, e é preciso que você esteja preparada para ouvir. Certa vez uma jovem mulher procurou um mentor espírita, dizendo que em cada grupo que entrava, acabava sendo ignorada ou afastada, que tentava de tudo, ser mais alegre, mais comunicativa, mais presente. Nada funcionava. E o mentor olhou para ela com carinho e disse: "Você já parou de tentar entrar onde não era chamada?" Ela ficou sem resposta. E ele completou: "Seu espírito já sabe onde está seu lugar, mas sua mente ainda não confia nele." Essa resposta pode ter acabado de tocar algo dentro de você. Eu sei que sim. Você está pronto para entender a virada mais importante de tudo isso? Existe um momento específico nessa jornada, um ponto que muda tudo. É quando você para de perguntar: "O que há de errado comigo?" e começa a perguntar: "O que minha presença desperta nos outros?" Essa mudança pode parecer pequena, mas ela dissolve a culpa, ela abre a consciência, ela te tira do papel de quem errou e te coloca no papel de quem observa, não com orgulho, não com vitimismo, com lucidez. E quando essa lucidez chega, minha irmã, algo silencioso se consolida por dentro. Você percebe que seu valor não depende de quantas pessoas te incluem, não depende de quantas conversas você sustenta, não depende de nenhum grupo, de nenhum convite, de nenhum comentário de rede social. Existe um eu profundo que a espiritualidade chama de consciência. Uma parte sua que permanece mesmo quando o mundo te rejeita, quando as amigas somem, quando os grupos se fecham, quando os convites não chegam. Esse centro não oscila com os ventos das opiniões alheias. Ele permanece. Ele sempre esteve lá.
e você está aprendendo a habitá-lo. E agora a revelação mais importante de tudo que falamos hoje. Manuel Filomeno de Miranda, em suas obras, descreve espíritos que atravessaram longos períodos de recolhimento antes de assumirem tarefas mais elevadas. Esse isolamento não era abandono divino, era preparação cuidadosa e amorosa. Eles precisavam fortalecer o mundo interior antes de se conectar de forma mais elevada com o mundo ao redor. Da mesma forma, a solidão que você atravessa hoje pode não ser um ponto de chegada, pode ser uma sala de espera. Antecâmara de conexões que ainda não chegaram, porque você ainda estava sendo preparada para recebê-las. Quando você aprende a permanecer consigo mesma sem desespero, sem aquela angústia de precisar pertencer a qualquer custo, algo se consolida por dentro que nenhuma amizade poderia ter construído de fora para dentro. E é nesse ponto que as pessoas que chegam à sua vida deixam de ser necessidade e passam a ser escolha. Poucas amizades, mas profundas, verdadeiras, para ficar. E finalmente, você entende que nunca foi rejeição, foi seleção da parte do seu próprio espírito. Querida irmã que chegou até aqui, obrigada. Obrigada por ter ficado, por ter ouvido, por ter deixado essas palavras tocarem os lugares que doem. Você não tem poucas amigas porque há algo errado com você. Você tem poucas amigas porque seu espírito é seletivo por natureza. Porque você percebe demais para aceitar pouco. Porque você sente demais para se contentar com o superficial. Porque você já cresceu além de certos vínculos e a vida está te preparando para os que ainda virão. Isso não é solidão, é gestação. A incompatibilidade não é rejeição, é indicativo de caminho. E esse caminho, por mais solitário que pareça por fora, está te levando para uma versão de você mesma que ainda vai encontrar, no tempo certo, as almas que realmente ressoam com quem você se tornou. A doutrina espírita reforça com amor. A afinidade verdadeira não se força. Ela acontece quando há sintonia moral e emocional. E isso leva tempo, porque a alma que você está se tornando ainda não existia antes de tudo isso que você atravessou. Você não está sozinha, nunca esteve. Os benfeitores espirituais caminham ao seu lado em cada passo dessa jornada silenciosa. E lá no fundo, bem no centro de tudo isso, há uma luz que é sua. E ela não depende de plateia para brilhar. Se essa mensagem chegou até você hoje, não foi por acaso. Escreve nos comentários: eu me reconheço. Porque talvez seja exatamente o que outra mulher, assistindo em silêncio neste momento, precise ver para saber que não está sozinha nessa jornada. E se você conhece alguém que carrega esse peso, que se pergunta o tempo todo o que há de errado com ela, que sofre em silêncio achando que é a única, compartilha este vídeo com ela agora. Não amanhã, agora. Porque a mensagem certa, entregue no momento certo, pode mudar completamente a forma como alguém enxerga a própria história. E esse gesto seu de compartilhar pode ser exatamente a luz que aquela alma estava esperando encontrar. Se ainda não está inscrita neste canal, se inscreva agora e ative o sininho, porque aqui você não vai encontrar respostas fáceis para perguntas difíceis. Vai encontrar verdades espirituais que te ajudam a olhar para a tua própria vida com outros olhos, com mais compaixão, com mais clareza, com mais paz. Que a luz do Cristo abrace teu coração neste instante. Que a paz dos benfeitores espirituais se faça presente em cada silêncio teu. Que você aprenda a confiar no tempo da tua alma, mesmo quando ele não coincide com o tempo do mundo. Que as amizades que ainda virão sejam tão verdadeiras quanto você já é. E que jamais, em momento algum, você se esqueça. Você não está errada. Você está a caminho. Até o próximo encontro, alma bendita. Com amor, com fé e com a certeza de que você foi feita para mais.